Shabbat Shalom, o nosso shiur de hoje é sobre a Parashá Metzorá, que ela está no Sefer Vaikra, no livro de Levítico, e nós vamos analisar o capítulo 14 e o capítulo 15. Metzorá significa a pessoa afligida com tsaraat, e nós estudamos na semana passada esse tema da tsaraat. Nós vimos que incorretamente a palavra tsaraat é traduzida nas Bíblias em língua portuguesa como lepra. Então, onde o texto em hebraico fala tsaraat, as Bíblias em português traduziram de forma incorreta como lepra. Porém, a tsaraat, ela não se trata desta doença física que nós entendemos, que nós conhecemos como lepra. E o que é então tsaraat? Ora, nós estudamos, inclusive citando Maimônides, que a tsaraat é um termo que compreende muitas coisas. Então a Torá descreve, por exemplo, a pessoa com tsaraat, ela ficava com a pele embranquecida. Isso trazia algumas dermatoses na pele da pessoa. Às vezes o cabelo caía, havia uma queda de cabelo e queda da barba, e onde havia essa queda, a pessoa ficava com um inchaço avermelhado. Então, tsaraat podia ser essa pele embranquecida, queda de cabelo e queda da barba com inchaço. Mas muitas vezes a tsaraat não tinha nada a ver com a pele da pessoa. Por exemplo, nós estudamos que havia uma mudança de aparência no vestuário. A roupa da pessoa ficava esverdeada ou avermelhada. Isto de uma forma sobrenatural. Imagine, você tinha uma roupa branca, por exemplo, e de forma sobrenatural a sua roupa ficava esverdeada, ela mudava de cor, ou avermelhada, você tinha uma roupa, sei lá, de cor amarela e de repente ela mudava e ficava uma roupa vermelha, porque nós estudamos na semana passada que a tsaraat, ela provinha de um ato sobrenatural do Eterno. A tsaraat, repito, era uma doença que o Eterno colocava nas pessoas, e esta doença não era uma doença de cunho natural, ela era uma doença sobrenatural, e por tal razão, às vezes a roupa da pessoa mudava de cor de forma milagrosa. E a Torá descreve, por exemplo, até nesta parashá em Vaikra Levítico, capítulo 14, versos 33 a 57, que a tsaraat, às vezes, ela atingia a própria casa do israelita, porque a casa do israelita, de forma miraculosa, sobrenatural, as paredes da casa mudavam de cor, e as paredes ficavam verdes escuras ou vermelhas escuras. Então, todos esses eram os sintomas da tsaraat. Ora, a tsaraat, ela atingia a pele da pessoa ficava branca, havia às vezes queda do cabelo, queda da barba com um inchaço avermelhado, mas às vezes a tsaraat não tinha nada a ver com a pele, às vezes era a roupa da pessoa que mudava de cor, ou havia uma mudança na cor das paredes da casa da pessoa. E nós vimos, que a tsaraat era uma doença sobrenatural imposta pelo Eterno àqueles que desobedecessem à Torá. O Eterno punia aqueles que transgrediam a Torá com tsaraat. E muitas vezes a tsaraat era aplicada àqueles que cometiam lashon hará, ou seja, o pecado da língua. A pessoa que gostava de praticar o pecado da língua, a maledicência, muitas vezes essas pessoas eram punidas com tsaraat. Tudo isso nós vimos na semana passada, e a parashá desta semana, ela versa sobre o processo pelo qual a pessoa cometida
acometida por Tzaraat, ela era curada deste mal. Então, quem sofria Tzaraat, a pessoa que sofria Tzaraat, ela é chamada em hebraico de Metzorá. Metzorá é a pessoa que está sendo atingida por Tzaraat. E a Parashá desta semana ela vai tratar do ritual, do processo pelo qual a Metzorá, a pessoa ficaria pura. E é por isso que o nome desta Parashá, Metzorá, repito, Metzorá é a pessoa que sofria de Tzaraat. Este nome da Parashá é extraído do verso 1 e do verso 2 de Vaikra, Levítico, capítulo 14. Então, Vaikra, Levítico 14, versos 1 e 2, assim dispõe. Yedaber Yahweh el Moshe lemor, Zot rie Torat ha-Metzorá beyon tahorato vehuvá el ha-Kohen. Tradução. E disse o Eterno a Moshe, dizendo: esta será a lei da Metzorá no dia de sua purificação. Ela será levada ao Cohen, ao sacerdote. Então, nesta Parashá, o capítulo 14 irá estabelecer uma série de leis de purificação ritual da Tzaraat. E é interessante observar que na semana passada eu expliquei, com base no Talmud, que o Mashiach somente virá quando todos os governos tornarem-se heréticos. Isto está no Tratado de Sanhedrin 97a, que diz, repetindo, que o Mashiach, o Messias, ele vem quando os governos ficarem heréticos, ou seja, quando a heresia tomar conta da humanidade. Então o Talmud está dizendo que haverá uma grande apostasia. E realmente nós vemos que o mundo ele está caminhando para níveis terríveis de impiedade. Há uma Tzaraat espiritual que assola a humanidade. Nós vemos, não é, o homossexualismo, nós vemos uma pessoa matando a outra, o amor está esfriando, as pessoas vivem de uma forma totalmente contrária à Torá. Tudo isto é uma espécie de Tzaraat espiritual que abate o mundo. E é triste que no Brasil, até mesmo os grupos que dizem estar a serviço da Torá, eles também estão mergulhados em apostasia. Ora, muitos grupos do judaísmo messiânico e judaísmo com outros nomes, esses grupos falam que cumprem a Torá, falam que promovem a Teshuvá, mas na verdade muitos deles estão totalmente atolados na apostasia. E eu vou dar alguns exemplos. Ora, muitos destes grupos observam tradições judaicas que contrariam as escrituras e que foram combatidas por Yeshua. É triste, há muitos segmentos que seguem mais as tradições do que as próprias escrituras. E muitas tradições foram combatidas expressamente por Yeshua. Eu já falei algumas semanas atrás sobre a tradição da Netlat Yadayim, a lavagem ritual das mãos, que ela foi criticada por Yeshua em Yohanan Marcos capítulo 7. Ora, na festa de Pêssar, há muitos grupos que copiam o judaísmo tradicional e colocam no Seder, na refeição de Pêssar, eles colocam o Betzá, um ovo. E essa tradição do ovo tem origem no misticismo, no paganismo babilônico. Há grupos que fazem isso. Eu já falei também algumas semanas atrás essa questão de o judaísmo ficar acendendo velas, e algumas pessoas querem copiar a tradição de acender velas.
essa tradição da vela, ela também tem origem pagã. E se você não quiser confiar no que eu digo, estude, por exemplo, a obra de Avigdor Shinan. Avigdor Shinan, ele é professor de judaísmo da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele é judeu, ele mora em Jerusalém e ele é um renomado professor de judaísmo, professor universitário, e ele fala com todas as letras que a tradição de acender velas no judaísmo é uma tradição pagã. E daí as pessoas ficam fazendo isso. Há pessoas, eu fico triste porque há pessoas que ficam estudando muito a Kabbalah. Ora, a Kabbalah moderna que as pessoas estudam é uma Kabbalah totalmente impregnada de espiritismo. Existia uma Kabbalah do bem há milhares de anos atrás, na época de Yeshua, havia uma certa Kabbalah que era uma Kabbalah compatível com as Escrituras. Porém, a Kabbalah do judaísmo moderno é uma Kabbalah pagã, apóstata, idólatra e espírita. E eu vejo muitos grupos que esquecem de estudar as Escrituras, ficam mais estudando a Kabbalah do que as próprias Escrituras, e daí ficam pregando heresias e mais heresias. Por exemplo, até a reencarnação. A reencarnação nunca foi um conceito judaico. Por exemplo, Gershon Scholem, que é um grande especialista da Kabbalah judaica, ele, no livro dele, Kabbalah, ele fala expressamente que a reencarnação é um conceito pagão, idólatra e que nunca fez parte do judaísmo. Porém, o judaísmo absorveu o conceito pagão da reencarnação. E essa ideia da reencarnação ela está sendo tão repetida que grupos do judaísmo que dizem que seguem Yeshua estão pregando reencarnação, o que é um absurdo. Então, há uma grande tsarat espiritual, há uma doença espiritual que assola toda a humanidade e assola até mesmo grupos que dizem da boca para fora que seguem Yeshua. Vou dar um exemplo. Há muitos grupos que dizem que Yeshua não é o Eterno, mas esses grupos que dizem que Yeshua é um ser criado, estes grupos estão ensinando heresias. Por quê? Porque à luz dos manuscritos semitas, tanto a Peshitta, todos os manuscritos da Peshitta, quanto todos os manuscritos do Siríaco Antigo, tanto o Curetoniano quanto o Sinaítico, todos estes documentos dizem expressamente que Yeshua é o Eterno. Yeshua é uma emanação do Eterno. Então, e vejam, o próprio Talmud afirma que o Eterno se manifestava como homem na antiguidade. Isso está no Talmud. Eu escrevi um texto sobre isso, está no site. Então o próprio Talmud reconhece que o Eterno se manifestava como homem. Porém, tanto o Talmud quanto a Peshitta e o Siríaco Antigo falam que Yeshua é o Eterno. Porém, esses grupos judaicos heréticos, apóstatas, que estão totalmente divorciados da verdade, eles falam incorretamente que Yeshua é um ser criado. Ao fazer isso, eles estão negando as Escrituras, eles estão negando a Peshitta, estão negando o Siríaco Antigo, estão vivendo de uma forma totalmente divorciada da verdade. Eu dei todos esses exemplos para mostrar que há uma apostasia generalizada, e tal apostasia ela assola até mesmo os grupos que dizem da boca para fora
que fazem techuvá. Há uma tsarat espiritual. E que você possa, em nome de Yeshua HaMashiach, que você possa se libertar destes enganos e destas mentiras que são propagadas por Hassatan, por Satanás. Voltemos a Parashá. Há uma relação entre o capítulo 14 de Vaikra Levítico, que fala sobre a purificação da Metzorá, com o Mashiach. Então, o capítulo 14 de Vaikra de Levítico, ele possui uma ponte de contato com o Mashiach e Yeshua. Por quê? Eu vou explicar. Explica simbolicamente o Talmud que o Mashiach é um judeu afligido por Tsaraat. Isto está em Sanhedrin 98b. Ensina o Talmud que o Mashiach ele sofre de Tsaraat de uma forma simbólica. Não é ao pé da letra. E é essa Tsaraat simbólica que atinge o Mashiach, ela ocorre por quê? Diz o Talmud que o Mashiach irá suportar o sofrimento do povo de Israel em cumprimento a Yeshayahu e Isaías 53:4, que diz, abrem-se aspas, na verdade, ele carregou nossas doenças e nossas dores ele sofreu, e ainda assim nós fazemos com que seja ferido, golpeado por Elohim e afligido. Então, fecham-se as aspas. Então, o Talmud ele está dizendo que o Mashiach ele irá suportar o sofrimento do povo de Israel. E daí o Talmud ele cita Yeshayahu, Isaías 53:4, dizendo que o Mashiach ele vai carregar sobre si as dores, as doenças e os sofrimentos do povo de Israel. E daí eu pergunto, quem na história da humanidade fez isso? Quem é a pessoa que fez isso? Ora, o único personagem que fez isto é Yeshua. Por isto que Yeshua é o Mashiach do nosso povo. Yeshua é o Mashiach de Israel. Ele é o Salvador de todo aquele que nele crê. Então, por esta razão que os rabinos do nosso povo explicam que a Tsaraat desta Parashá é uma referência à redenção final e verdadeira a ser promovida pelo Mashiach. Por quê? Porque tal como a pessoa afligida por Tsaraat, ela alcançava uma cura, e isto nós vemos neste capítulo 14 de Vaikra de Levítico, tal como a Metzorá, a pessoa com Tsaraat, ela era curada por um processo, da mesma forma, a Tsaraat espiritual que atinge a humanidade, ensinam os nossos rabinos, ela será curada pelo Mashiach. E nós sabemos que Yeshua é o Mashiach de Israel e ele retornará para cumprir todas as profecias bíblicas que aguardam concretização. E agora, nós vamos para Vaikra Levítico 14, versos 3 e 4, que diz: E o sacerdote sairá fora do arraial e a examinará, a Metzorá. E eis que, se a lesão da Tsaraat for curada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e puras, a vara de cedro, lã carmesim e isopo. Ou seja, há a descrição de um ritual de purificação da pessoa afligida por Tsaraat. E neste ritual havia 2 aves vivas, a vara de cedro, lã carmesim e isopo. E por que todos estes elementos?
explica o comentarista Rashi que os pássaros que eram usados, né, ele faz uma comparação, ele diz: os pássaros cantam alegremente, e isto deveria advertir a pessoa acerca da maledicência, que muitas vezes era a causa da tsarat. Então o Rashi, ele diz: muitas pessoas que eram punidas pelo Eterno com tsarat eram punidas porque cometeram o pecado da Lashon Hará, o pecado da língua. Então essas pessoas, quando elas viam os pássaros, elas tinham que pensar o seguinte: o pássaro, ele canta alegremente, ele emite um som bondoso, uma música alegre. Da mesma forma, nós seres humanos, nós temos que abrir a nossa boca para falar coisas boas e não para cometermos o pecado da língua. Era usado neste rito também uma vara de cedro, e daí isto é para nos lembrar que a tsaraat, muitas vezes, ela atingia a pessoa por causa da arrogância. Então, tal como o cedro, ele é rígido, e ele simboliza a arrogância. Então o ser humano, ele tem que se arrepender da arrogância. E a lã carmesim e o isopo, eles devem lembrar a pessoa a abandonar a arrogância e a tornar-se humilde, como o verme usado para fazer a tintura de carmesim e a planta do isopo, que não cresce alto. Rashi, o comentarista, ele quer dizer o seguinte: ora, que tal como o verme, ele é usado para fazer a tintura do carmesim, o ser humano, ele tem que se colocar no seu lugar. Ele tem que se colocar em uma posição humilde. Tal como um verme, que é um ser pequeno, o ser humano, ele tem que se diminuir. Ele tem que ficar humilde como um verme. E tal como a planta do isopo, ela não cresce de uma forma muito alta, ela é uma planta baixa, o ser humano, ele também tem que ficar baixo, ou seja, ele não pode se exaltar. Então, os rabinos explicam que tudo isto aponta para o seguinte: nós devemos controlar a nossa língua, nós não podemos ser arrogantes, nós devemos ser humildes. E depois disso, nós vemos ainda o rito que acontecia com a Torá descreve o rito com as águas, o cedro, a lã carmesim e o isopo, e a pessoa tinha que mergulhar em água para a purificação. Isso está em Vaikra, Levítico 14:8. E a Torá fala em inúmeros rituais em que a pessoa tinha que se banhar em água para obter a purificação. Ou seja, se você lê Vaikra, Levítico 14:8, há a descrição de todo o ritual de purificação da Metzorá, e depois a pessoa tinha que se banhar em água. E esse banhar em água, ela era feita em um mikveh, em tipo em uma piscina com água, ou no rio, ou no mar, em fontes de água. E este ritual de purificação com água, que está descrito em Levítico 14:8, não só em Levítico 14:8, mas há inúmeras vezes em que a Torá fala que alguém tem que se purificar com água. E é daí que surgiu o Instituto da Tevilá, que significa imersão, ou, entre aspas, batismo. A Tevilá, que é a imersão, ou, entre aspas, o batismo, existia no judaísmo antigo. E este instituto, ele decorre de todas as vezes em que a Torá fala de purificação com água. Então, destes rituais de purificação com água, o judaísmo criou a tradição da Tevilá, imersão ou batismo
entre aspas. E este instituto ele era usado para as pessoas que se convertiam ao judaísmo. Sempre que um gentio se convertia ao judaísmo, ela fazia uma imersão em água, a tevilá, como ato representativo da sua purificação interior. Então a tevilá, imersão, o batismo, é um ato que representa uma purificação interior do ser humano. E este ato de purificação interior, ele foi adotado pelos essênios antes de Yeshua. Essa prática da tevilá, imersão, batismo, ela foi usada por Yohanan Hamatbil, João o Imersor, conhecido como João Batista, e esse rito ele também foi usado pelos Netzarim, pelos nazarenos. Ou seja, Yeshua ele não inventou a tevilá, a imersão. A imersão ou o batismo, entre aspas, é um instituto que existia já há séculos e séculos no judaísmo. E de onde o judaísmo tirou isso? O judaísmo instituiu a tevilá com fundamento em todos os textos da Torá que falam em purificação pelas águas. Então, a tevilá é um instituto que já existia há séculos. E João o Imersor, João Batista e Yeshua, eles fizeram essa prática e que ela existe até hoje. Bem, e a Torá prossegue descrevendo todo o ritual de purificação da Metzorá. E você lê, Vaikra Levítico 14, no verso 12, está escrito Velakar HaKohen et HaKeves HaEchad Vehikrif Otole Hasham. Tradução: e o Cohen, o sacerdote, tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, Hasham. Ora, essa expiação da culpa, Hasham, em hebraico, nós já estudamos logo no início do livro de Vaikra, de Levítico, que essa culpa se referia a algumas condutas de transgressão à Torá. Então esse texto diz, Levítico 14.12, que o sacerdote ele tomará um dos cordeiros e oferecerá por expiação da culpa. Ora, prosseguindo, os versos 13 e 14 falam expressamente que o sangue do cordeiro era usado para fazer expiação e era colocado na ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar, sobre o dedo de sua mão direita e no dedo polegar de seu pé direito. Por que eu estou falando tudo isso? Eu quero dizer o seguinte, gente. Nós lemos que o sangue do cordeiro era usado para fazer expiação. É só você ler Levítico 14, versos 12, 13 e 14. Eu estou dizendo isso por uma razão simples. Os antimissionários, ou seja, os judeus tradicionais que negam Yeshua, eles gostam de nos criticar e eles dizem o seguinte, eles falam assim, ora, vocês netzarim nazarenos dizem que Yeshua é o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. Porém, dizem os judeus tradicionais, porém, o sangue do Cordeiro nunca fez expiação. Então, o argumento deles contra nós é que
o sangue de cordeiro nunca fez expiação de pecados. E às vezes eles falam o seguinte: eu quero ver que vocês me provem com base na Torá que o sangue de cordeiro tinha poder para fazer expiação. Se vocês dizem que Yeshua é o cordeiro que tira o pecado do mundo, se Yeshua é comparado a um cordeiro que tirou o pecado, logo o cordeiro tem que fazer expiação. E dizem eles: onde isto está na Torá? Ora, existem vários e vários textos na Torá, digo eu, que mostram que o sangue do cordeiro faz expiação. E existem dezenas de textos, mas nesta paraxá você pode ler Levítico 14, os versos 12, 13, 14 e também o verso 25. O verso 25 novamente fala sobre o sangue do cordeiro que faz expiação pela culpa, Hasham em hebraico, e a transgressão pela culpa por quê? Culpa porque a pessoa transgrediu a Torá, ou seja, a pessoa pecou, porque pecado significa transgressão à Torá. Logo, sempre que esses antimissionários dizem que o sangue de cordeiro nunca expiou pecados, eu digo para eles: vocês estão errados. O sangue de cordeiro expiava pecados, sim. E é por esta razão que Yeshua é comparado a um cordeiro. Yohanan, João disse, apontando para Yeshua: eis o cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo. E repetindo, esse texto que eu acabei de falar desta paraxá fala em expiação pela culpa, Hasham. E Hasham se refere a transgressões à Torá, ou seja, pecado. E agora nós vamos para o capítulo 15. O capítulo 15 fala de vários tipos de impureza. Fala sobre a impureza ritual de um homem com fluxo seminal. Ou seja, o homem tinha uma moléstia no testículo que fazia com que houvesse um fluxo de sêmen aguado. Então, o sêmen do homem ficava jorrando, porque ele tinha, explicam os rabinos, uma moléstia no testículo. Então ele ficava ritualmente impuro, e há uma série de regras na Torá sobre isso. O capítulo 15 também fala sobre a impureza ritual da mulher durante o ciclo menstrual normal. A mulher, todo mês, ela tem o ciclo menstrual, e isto gera uma impureza, e a Torá vai explicar sobre isso. E também o capítulo 15 fala sobre a impureza da mulher durante uma menstruação anormal, ou seja, a mulher que tem um fluxo de sangue contínuo. Não é o fluxo de sangue normal, é o fluxo anormal. Então o capítulo 15 ele fala tanto do fluxo na menstruação normal quanto na menstruação anormal. Agora nós vamos ver na prática, como nós podemos aplicar as regras da Torá em nossas vidas. Esse capítulo 15 ele é muito importante porque tem várias regrinhas que nós temos que aplicar ainda hoje. São regras da Torá que muitas pessoas se esquecem, mas elas são de muita importância, pois são regras que versam sobre a Taharat HaMishpachá, ou seja, a pureza familiar em questões sexuais. O Eterno ele faz um regramento acerca de questões sexuais e nós temos que ficar atentos a isso. A primeira regra que eu vou falar eu vou falar muito rápido, que isso não ocorre tanto. Mas, por exemplo,
se um homem ele tiver um fluxo de sêmen, ele não poderá ter relações sexuais. Isto está em Vaikra, Levítico, capítulo 15.18. Então, se um homem, o sêmen dele ficar jorrando, ele está impuro e ele não pode ter relações sexuais. E daí você dá uma lida que a Torá ela vai falar sobre isso. Mas isso é algo que não ocorre sempre. Agora, uma coisa que ocorre sempre é a menstruação da mulher. A mulher, todo mês, ela fica menstruada. E o que a Torá fala sobre isso? A Torá fala em Vaikra, Levítico, capítulo 15, versos 19 a 20. Eu vou ler. Se uma mulher tiver um fluxo e o fluxo do seu corpo for de sangue, ela permanecerá no estado de nidá, no estado de separação, por 7 dias. Quem a tocar ficará impuro até a tarde. Então, essa regra ela é de suma importância. Por quê? Porque quando a mulher fica menstruada, a Torá estabelece o prazo de 7 dias em que ela ficará nidá, separada. Ou seja, são proibidas as relações sexuais. Então, a primeira regra é, se a mulher está menstruada, a Torá proíbe relações sexuais. E a Torá proíbe por 7 dias. E você vai me perguntar, por que 7 dias? A resposta é a seguinte, quando a mulher está menstruada, geralmente, o sangue fica jorrando 3, 4 ou 5 dias. Então, a Torá ela estabelece 7 dias para dar uma maior segurança. Então, vejam, a mulher ficou menstruada. Começou a menstruação, ela tem que contar 7 dias. E durante estes 7 dias, ela estará impura. Ela não poderá praticar relações sexuais com seu marido. Então, tudo isso que eu estou ensinando agora, você, mulher, é bom você aprender estas regras. E você, homem, também. Porque você, homem, tem mulher. Ou se você é solteiro, você terá uma esposa. Então, você tem que saber quando você pode e quando você não pode ter relações sexuais. Então, fique ligado, porque isso é importante para você, homem, e para você, mulher. Até porque o sexo é feito com macho e com fêmea, com pessoas de dois sexos diferentes, é óbvio. Então, repetindo, a mulher ficou menstruada, ela tem que contar 7 dias. Então, se o fluxo parar no 3º dia, ela ainda tem que esperar mais 4. Se a mulher começou a menstruação e o fluxo de sangue foi até o 4º dia, ela tem que esperar mais 3 para completarem os 7. Se ficou jorrando sangue por 5 dias, ela vai ter que esperar mais 2 dias para se completarem os 7. Ou seja, a regra é simples. A mulher ficou menstruada, a partir daí ela tem que contar 7 dias. Ainda que o sangue pare de jorrar antes, por uma questão de segurança, ela estará impura por 7 dias. Agora, você vai me perguntar o seguinte, e se a mulher ela ficar menstruada por mais de 7 dias? Suponhamos que a mulher fique menstruada por 10 dias. Então, aí a Torá ela vai estabelecer uma outra regra, que é a regra de Vaikra, Levítico 15.25, que essa regra diz que se ela ficar menstruada por mais de 7 dias, durante
todo o período ela vai ficar impura. E a Torá ainda ordena que ela conte ainda mais 7 dias depois de cessado o fluxo de sangue. Isso está em Vaikra Levítico 15.28. Então, eu vou explicar isso de novo e depois eu vou resumir. A questão é, existem 2 regras. Vou fazer um resumo. Existem 2 regras. A primeira regra é, a mulher tem um fluxo de menstruação normal. O que é um fluxo normal? Um fluxo de sangue de até 7 dias. Então, se a mulher, que é o normal, né? O normal é que não sangre por mais de 7. Então, se a mulher tem um fluxo normal, ou seja, de até 7 dias, diz a Torá que ela ficará impura por 7 dias, contando-se do início da menstruação. E passados estes 7 dias, então termina a impureza. Vaikra Levítico 15.19. Então, ela fica impura 7 dias, Levítico 15:19, depois acaba a impureza e ela se torna pura no 8º dia. E daí, a partir do 8º dia, ela poderá ter relações sexuais normalmente com o seu marido. Agora, esta é a primeira situação. A segunda situação é quando a mulher tem um fluxo de menstruação anormal. E o que é um fluxo de menstruação anormal? É quando a mulher fica menstruada por mais de 7 dias. Então é um fluxo anormal. E daí, o que diz a Torá? Que enquanto estiver sangrando, ela não poderá ter relações sexuais durante todo o período de sangramento. E quando acabar o período de sangramento, acabou o período de sangramento, no dia seguinte ela pode ter relações sexuais? Resposta: não. Aí ela terá que contar mais 7 dias. Por uma questão de segurança, ela contará mais 7. E isso está em Vaikra Levítico 15, verso 25 e no verso 28. Então, vejam, para a mulher que tem o fluxo anormal, ou seja, que é superior a 7 dias, acabou a menstruação, não sangra mais nada, ela vai ter que contar mais 7 dias, ainda que não esteja sangrando nada. Essa situação é uma situação anormal, porque normalmente nós vimos que se a mulher sangra por menos de 7 dias, ela fica impura apenas 7 dias. 7 dias contados do início da menstruação, e daí no 8º ela já está liberada para ter relações sexuais com o seu marido. Vejam, estou explicando isso e eu gostaria de destacar que o judaísmo rabínico, ele distorceu estas informações e ele criou incorretamente uma regra de 14 dias. O judaísmo rabínico incorretamente inventou uma regra de 14 dias para as mulheres que têm um fluxo normal, ou seja, de até 7 dias. Porém, isto não está nas escrituras. O judaísmo rabínico incorretamente pegou o período de 7 dias do fluxo normal, somou com o período de 7 dias a mais do fluxo anormal, somou 7 mais 7 e colocou 14 dias
para as mulheres com fluxos normais. Isto é um erro, pois os textos se referem a situações diferentes. Então, só para você entender, o judaísmo rabínico, o que ele faz? Ainda que a mulher sangre 3 dias na menstruação e pare de sangrar, mesmo assim ela é obrigada a ficar 14 dias sem ter relações sexuais. Ora, isso daí não está na Torá, isso daí é uma invenção. Eles pegaram o número 7 de um versículo, o 7 de outro, somaram tudo e criaram 14. Não é? Então isso não existe na Torá. E repito, se alguém me perguntar, e se a mulher ficar sangrando 30 dias? Ela vai ficar impura 30 dias e depois se aplica aquela regra. Acabou a menstruação, aí eu conto mais 7. Se a mulher ficar menstruada 60 dias, ela ficará impura 60 dias, acabou a menstruação e depois se contam mais 7 dias. E só depois ela estará pura. E aí alguém me pergunta, e se a mulher ela ficou menstruada 4 dias só? Aí aplica-se a regra geral. A regra geral ficou menstruada até 7 dias, então no 8º dia ela já está liberada para ter relações sexuais, lembrando-se que o prazo se conta do dia em que ela ficou menstruada. Não é? Uma outra questão que eu vou falar rapidinho, né, é que vai criar Levítico 15, 19, 23. Levítico 15, 19, 23 fala que ninguém poderia tocar na mulher menstruada e nem tocar até mesmo em sua cama. Então, você não pode nem encostar na cama em que deitou a mulher menstruada. Então, pela Torá, a mulher ficou menstruada, ela deitou na cama. Você não pode nem encostar na cama. Aí, você, homem, vai me perguntar, pô, então quando minha esposa ficar menstruada, eu vou ter que dormir no sofá? Porque diz a Torá, Levítico 15, 19 a 23, que onde a mulher deitou, você não pode nem encostar. Então, você vai me perguntar, pô, então eu tenho que dormir no sofá, porque quando a minha mulher estiver menstruada? Ora, eu particularmente entendo que esta regra foi dada em uma época em que o povo estava no deserto. Não havia água e não havia água em abundância e não havia absorvente feminino, razão pela qual a regra tinha por objetivo evitar a transmissão de doenças pelo sangue. Mas já que hoje em dia existe absorvente íntimo, então o marido pode se deitar na mesma cama da esposa. Hoje eu entendo que se a minha mulher está menstruada, eu posso deitar na mesma cama que ela. Por quê? Porque ela usa absorvente feminino, ela toma banho, então não haverá uma contaminação de doenças pelo sangue. Eu posso me deitar na cama. Porém, não é possível ter relações sexuais. Isso é óbvio, isso não tem como. Agora, eu deitar meramente em uma cama, na minha opinião, não tem problema, porque existe absorvente feminino, a mulher toma banho, não há o perigo de contaminação de doenças pelo sangue. Logo, essa regra de não poder nem encostar na cama é uma regra da Torá que ela foi dada em uma determinada circunstância, em um determinado contexto histórico. Mas este contexto histórico ele mudou. Então, não é que a Torá foi revogada. A Torá não foi revogada, mas a regra da Torá ela foi dada em uma situação histórica, mas essa situação histórica ela mudou. Já que ela mudou, a regra se torna inaplicável.
Mudou por quê? Porque hoje tem absorvente, hoje tem a mulher toma banho. Naquela época não havia chuveiro, o povo estava no deserto. Então havia um perigo de contaminação por doenças transmissíveis pelo sangue. Mas hoje em dia não tem nada disso. E por fim, eu vou só falar uma outra questão. Esse capítulo 15 ele é muito importante para entendermos o caso da mulher com fluxo de sangue que tocou em Yeshua e foi curada. Todo mundo lembra daquela história da mulher com fluxo de sangue. E esse fluxo de sangue da mulher que tocou em Yeshua e foi curada, né? Esse fluxo de sangue, nós só entendemos essa história compreendendo o Vaikra Levítico capítulo 15. Relembrando a história, em Matitiarro, Mateus capítulo 9, os versos 19 a 22 dizem: E Yeshua, levantando-se, seguiu com seus talmidim. E eis que uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos aproximou-se por trás dele e tocou a tzitzit de sua veste, porque dizia consigo: se eu tocar apenas em suas vestes, serei curada. Yeshua virou-se e, quando a viu, disse: tenha confiança, minha filha, porque a sua emuná, a sua fé, a salvou. E a mulher foi curada na mesma hora. Vejam alguns detalhes. A mulher ela tinha fluxo de sangue por 12 anos. Logo, tratava-se de um fluxo anormal que a tornava impura por todo este período, como nós acabamos de estudar. Pela Torá, ninguém poderia nem sequer tocar nesta mulher. Então, as escrituras não dizem se essa mulher com fluxo de 12 anos, se ela era solteira ou se era casada. Mas vejam, se ela era solteira, ela não se casou com ninguém, porque o marido não poderia ter relações sexuais com ela. Então, quem iria se casar com uma mulher que você não pode nem tocar nela, nem tocá-la? Então, se ela era solteira, ela não conseguiu o casamento. E se ela fosse uma mulher casada e durante o casamento desenvolveu esta doença, se ela fosse casada, então ela estaria há 12 anos sem ter relações sexuais, porque a Torá proíbe a relação sexual da mulher enquanto está menstruada, com fluxo de sangue. Então, logo, além do sofrimento que essa mulher tinha pelo fluxo, havia também este sofrimento psíquico por causa da sua impureza ritual. E isto impossibilitava-lhe o casamento, se ela fosse solteira, ou se ela fosse casada, ela não poderia ter relações sexuais com o seu marido. E o texto em hebraico de Matitiarro, há um manuscrito em hebraico de Matitiarro, o manuscrito Shem Tov. Esse manuscrito fala que ela tocou a tzitzit de Yeshua. Tzitzit, as Bíblias em português traduzem como franjas, mas tzitzit são cordas azuis que estão descritas em Bemidbar, no livro de Números, capítulo 15, versos 37 a 39. Então, as Bíblias em português dizem que a mulher tocou a franja de Yeshua, porém no original ela não tocou a franja. O manuscrito Shem Tov diz que ela tocou na tzitzit de Yeshua. E tzitzit, o que são, né? Tzitziot. Tzitziot é o plural de tzitzit. Ora, isto está descrito em Bemidbar, Números, capítulo 15, versos 37 a 39, que dizem o seguinte: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam tzitzit pelas suas gerações, e na tzitzit das bordas ponham um cordão azul, e a tzitzit vos será para que, vendo-a, vos lembreis de
todos os mandamentos do Eterno, e os cumprais, e não seguirei o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo. Então, gente, este texto fala que tzitzit, o que eles eram? Eles eram um cordão, uma corda entrelaçada na cor azul. Então era uma cordinha que ficavam nos 4 cantos das vestes. Nos 4 cantos das vestes havia um cordão, uma cordinha entrelaçada na cor azul. E diz a Torá que isto seria para lembrar os mandamentos do Eterno e para que os israelitas cumprissem os mandamentos, as mitzvot. Ou seja, o israelita usava este cordão, esta cordinha azul, eram 4 nos 4 cantos das vestes, e ele servia como um memorial para que a pessoa lembrasse do mandamento do Eterno. No futuro, né, quando nós estudarmos o livro de Bemidbar, Números, eu vou explicar, aí sim, quando eu analisar o livro de Bemidbar, Números, eu vou explicar com profundidade a questão da tzitzit. Agora eu estou dando apenas uma pincelada, uma visão panorâmica. Então, usar tzitzit é um mandamento do Eterno. E se é um mandamento, Yeshua tinha que usar, porque nós sabemos que Yeshua cumpriu todas as mitzvot, todos os mandamentos. Então, Yeshua, ele cumpriu este mandamento. Yeshua usava tzitzit, ou tzitziot, no plural, e a mulher do fluxo de sangue tocou na tzitzit de Yeshua, e ela foi curada. Vejam um detalhe, a Torá afirma que a tzitzit tem que ser um cordão azul, e incorretamente o judaísmo rabínico faz tzitzit branco, o que é uma transgressão à Torá. Então vejam, a Torá diz tzitzit tem que ser azul, mas o judaísmo rabínico faz tzitzit branco. Ao fazer isto, o judaísmo rabínico viola a Torá. E o judaísmo rabínico, eles fazem o tzitzit branco porque eles alegam o seguinte, dizem eles, o Eterno instruiu oralmente a Moisés, a fazer tzitzit azul com rilazon, que é um animal aquático. E este animal aquático, diz o judaísmo rabínico, ele não existe mais. Então vejam, o judaísmo rabínico fala que a cor azul era feita por meio do rilazon, que é um animal aquático. E este animal aquático, ele não existe mais. Já que ele não existe mais, eles não fazem mais tzitzit na cor azul. E eles dizem que o rilazon foi ordenado pelo Eterno. O Eterno ordenou fazer tzitzit a partir deste animal. Porém, eu pergunto, onde a Torá escrita diz que o azul é extraído deste animal rilazon? Resposta, em lugar nenhum. A Torá manda fazer tzitzit azul, mas não diz como você vai fazer o azul. Então, na minha opinião, você pode extrair o tom azul de qualquer coisa. Repito, a Torá escrita diz que tem que ser azul, mas não diz como será esse azul, de que será extraído o tom de azul. Então, você pode fazer de outra coisa. Aí os rabinos falam, mas o Eterno disse isso oralmente a Moisés, a Moshe. Ora, isto é uma invenção rabínica. Tanto é uma invenção, eu provo isso de uma maneira muito fácil. O povo fez tzitzit onde, pela primeira vez? No deserto. Está na Torá, o povo fez tzitzit no deserto. Agora, no deserto, não havia rilazon. Por quê? Porque rilazon é um animal aquático. E eu pergunto, no deserto, onde você vai encontrar um animal aquático no meio do deserto?
Parece piada, gente, mas é verdade. No deserto não há água, não há mar. Se não há mar, não há rilazon. Se não há rilazon, obviamente, os tzitziot não eram feitos de rilazon. Eles eram feitos de quê? Não sei, mas eram feitos de outra coisa. Logo, a Torá diz que o tzitzit tem que ser feito da cor azul. E nós, netzarim, nós nazarenos, fazemos tzitziot da cor azul e não branco. Outra coisa que me perguntam, e eu respondo, o mandamento da Torá, a mitzvah, é o uso de tzitzit e não de talit. O talit que as pessoas usam, eu uso o talit, né? Vocês sabem, mas o talit, ele não é mitzvah, ele não é mandamento. O mandamento, tanto é que Yeshua não usava talit. Talit é algo mais moderno. Yeshua usava simlá, que é um manto que tinha tzitzit. Então, as pessoas me perguntam, é mandamento usar talit? Eu respondo, não. O mandamento é usar tzitzit. Agora, se o seu talit tem tzitzit azul, aí você usa o talit. Você pode usar o talit desde que ele tenha tzitzit azul. Se o seu talit tem tzitzit branco, ele não vale nada. Não vale nada porque ele está transgredindo a Torá, porque a Torá manda tzitzit de uma cor, que é o tzitzit azul. Claro, você pode misturar até o azul com branco, como muitos fazem, mas o azul é obrigatório. O azul é obrigatório. E por fim, vem a pergunta: por que a mulher quis tocar na tzitzit de Yeshua? Por quê? Porque no judaísmo antigo as pessoas criam que a tzitzit de um servo do Eterno poderia ser usado como um instrumento de cura. Quem cura é o Eterno, mas as pessoas achavam que a tzitzit era usada pelo Eterno para curar pessoas. Por exemplo, o historiador famoso e professor Geza Vermes, ele cita o Talmud dizendo que as pessoas queriam tocar na tzitzit do Rabino Roni para a obtenção de milagres. Então, as crianças, diz Geza Vermes, que elas queriam tocar na tzitzit do Rabino Roni porque elas criam que ao tocar na tzitzit haveria a produção de milagres. Então, nós percebemos que no primeiro século havia o pensamento de que tzitzit poderia operar milagres. Claro que o milagre não é do tzitzit, o milagre é do Eterno, mas o Eterno usa tzitzit. E foi por esta razão, já que as pessoas criam no poder miraculoso do tzitzit, a mulher com fluxo de sangue, ela disse que ela seria curada caso tocasse nas vestes de Yeshua, caso tocasse na sua tzitzit. E Yeshua disse a ela, a tua emuná, a tua fé te curou. Então Yeshua disse, não é a tzitzit que cura, e sim a tua emuná, a tua fé. Então, nós percebemos que no judaísmo antigo as pessoas criam no poder miraculoso da tzitzit, só que, na verdade, nós sabemos que como disse Yeshua, quem te curou não foi o objeto. Quem te curou não foi o objeto. Quem te curou foi a tua emuná, a tua fé. E é claro que por trás disso, né, quem cura, na verdade, é o Eterno. O Eterno cura com base na nossa emuná, com base na nossa fé. E eu gostaria de falar que até mesmo hoje eu conheço relatos de pessoas que, por meio da emuná, por meio da fé, hoje, né, em pleno século XXI, pessoas que foram curadas ao tocar em tzitzit. Não é? Naquele livro
a bênção da Torá de Larry Hutch, ele conta, né, que a mulher dele ficou muito doente e ele orava pela... Eu esqueci a doença, mas a mulher dele tinha uma doença muito grave, muito grave, e ele ficava orando pela mulher, e a mulher nunca era curada. E um dia ele estava com o talit dele, com o tzitzit, e o Eterno disse que para ele cobrir a mulher dele com o talit, para ela segurar na tzitzit e orar com fé, com emuná. E ele diz que o Eterno deu essa instrução a ele. A mulher estava com uma doença muito grave, ele colocou o talit, ela segurou a tzitzit e o Eterno curou a mulher. E é claro que a cura é do Eterno. Então esse testemunho é um testemunho muito bonito. E nós, né, devemos nos valer disso, né? Quando formos orar pelos enfermos, muitas pessoas, eu acho isso bonito, têm o hábito de cobrir a pessoa com o talit, porque o talit representa que o Eterno está cobrindo a pessoa com as suas asas, não é? O talit representa as asas do Eterno que cobrem a pessoa. Então, você pode orar e, obviamente, a cura vem pela emuná, pela fé, e, óbvio, a fé em Yeshua HaMashiach. Já que nós estamos falando isso, vamos terminar fazendo uma tefilá, uma oração, inclusive fazendo uma oração por cura. Yahué, Elohei Haivrim, nós oramos a Ti, Eterno, agradecendo por toda essa paraxá, pelo estudo, exaltando o nome de Yahué, o nome que é digno, bendito. O Teu nome, ó Pai, que é exaltado nas alturas. Muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua hesed, pela Tua graça, misericórdia sobre as nossas vidas. Nós exaltamos o nome de Yahué, o nome bendito. E nós aproveitamos, Pai, esta oportunidade para orarmos pelos enfermos, tal como a mulher tocou a tzitzit de Yeshua, que os enfermos possam tocar Yeshua pela fé. Que hoje, Pai, nós oramos por todos os enfermos que estão ouvindo esta mensagem, que estão orando comigo, que até as pessoas que forem ouvir a paraxá pela internet, que os enfermos tenham emuná, tenham fé, e que essas pessoas toquem Yeshua pela emuná, pela fé, e que elas sejam curadas, como Yeshua disse, a tua fé te curou. Eterno, tenha hesed, tenha misericórdia e cura, Pai. Cura as pessoas que estão com AIDS, com câncer, as pessoas que estão com doenças na coluna, com dores, as pessoas que sofrem do coração, que têm epilepsia. Eterno, cura pelo Teu amor, pela Tua ravá, toda sorte de doenças. Nós cremos que Yeshua disse, tal como está em Yohanan Marcos capítulo 16, em meu nome, disse Yeshua, vocês orarão pelos enfermos, os enfermos serão curados. Então nós oramos pela cura, Pai, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Muito obrigado, Pai, por esse Shabat. Nós te agradecemos, te louvamos. Bishem Yeshua, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.